Apocalipse capítulo 9, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha. Com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naquele dia os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhança de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroa semelhante a ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando montes cavalo e corra ao combate, e tinha caudas semelhante às dos escorpiões e aguilhões, e nas suas caudas o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo, que em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já aí, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Essa palavra da quinta trombeta fala que o poço do abismo, se abriu o poço do abismo, no versículo 2, subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, como o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Essa palavra aqui o Senhor está falando. Ele permite que muitas coisas aconteçam. Essas coisas horrendas aí, ó, que não tocasse na vegetação, nem em árvore algum, e sim nos homens e atormentasse eles. Sabe aquele dia que fala que chegará o dia em que a morte fugirá das pessoas, que elas vão desejar a morte e a morte vai fugir delas, né? Essas coisas aí, gente, eles têm um rei, esses gafanhotos, que é o rei do abismo, é Satanás. Esses demônios que vão ser soltos no ar, essas potestades das trevas, para destruir as pessoas, os seres humanos, vão feri-las. E sabe aquelas pessoas quando elas ficarem se desesperando, querendo que a morte venha buscar e a morte fugirá delas, né? Nós temos que despertar enquanto é tempo, enquanto o Senhor está nos alertando, enquanto Ele está falando, desperta tu que dormes. Porque ele veio, Cristo veio para salvar o povo, mas tem muitos que não acreditam, que não creem que ele vai vir buscar a igreja, que ele vai vir buscar o povo. Este livro que muitas pessoas não dão valor, que é a palavra de Deus, que está nos alertando a cada dia, para nós despertarmos, para fazermos o que é certo, porque o Senhor fala que Ele não se agrada da morte do ímpio, que ele quer que todos sejam salvos, mas muitos não querem. Muitos zombam das coisas de Deus, fica atrás de deuses pagãos, de imagens que nada fazem, como fala no livro de Salmo, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, lá coloca, lá ele fica, você tem que limpar, você tem que fazer, porque ele não sai do lugar. Em Êxodo fala, que o Senhor fala que ele não aceita esse tipo de coisa, vários livros na Bíblia falam. E em Isaías é cheio de texto Deus falando desse tipo de coisa. E mesmo assim as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, né? É a palavra dele que está falando. Desperta tu que dorme, eu sou o Deus vivo que tem o poder de te ajudar, de fazer por você. Às vezes, gente, ele fala na palavra, desperta, desperta, e as pessoas não querem. Como nos dias de Noé, que ele falava ali, o povo não dava ouvido, até que veio o dilúvio, e foi o próprio Senhor Jeová que fechou a arca por fora,
para que Noé não tivesse mais pena daquele povo. Sabe por quê? Não é porque Deus é mau, não. Ele é um Deus bom, misericordioso, só que as pessoas não querem saber de nada. Quer só fazer o que agrada os seus próprios corações, seu próprio ego, a sua carne. E ele está falando: desperta tu que dorme neste dia de hoje. Desperta, desperta, enquanto é tempo. Muitos não crê não, mas ele está falando: desperta tu que dormes. Aqui, esses gafanhotos são demônios, são potestades das trevas, gente, são anjos caídos, entendeu? Que tem um rei no abismo, que é Satanás, o rei deles, que se rebelou contra Deus desde o princípio da criação. Mas Deus enviou Cristo a este mundo e ele sofreu, ele passou por coisas aqui para nos salvar, tirar deste mundo do pecado. Mas as pessoas mesmo assim não acreditam, ficam zombando muitas das vezes das coisas do Senhor, não tem reverência na casa do Senhor. E Deus está falando: desperta tu que dormes, desperta, enquanto é tempo. Vai chegar um dia, gente, de as pessoas ter sede, fome, né? Sede de água e fome de pão, é de se ouvir a palavra do Senhor. E não vai ter mais esta palavra, não vai ter mais quem pregue esta palavra. As pessoas vão ficar com sede, com fome de ouvir a palavra de Deus. E essa palavra não vai estar mais aqui. Muitos aí brigando por causa de política, fica só falando de política e nem fala mais do Senhor. Vamos falar de Deus, vamos falar da palavra dele, vamos falar do Senhor Jesus Cristo, que ele veio para salvar, curar e libertar, e eu creio nisso porque ele é poderoso. Ele fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo sempre. As pessoas que não crêem mais em nada, não querem milagres, não querem curas divinas, não querem que Deus pode transformar vidas. E ele fala que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Eu creio na palavra dele. Eu creio na palavra do Senhor. Jesus é fiel na nossa vida. Eu creio.